Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari. Se você acabou de chegar por aqui, aproveita e se inscreve no canal. Eu falo sobre cultura pop e entretenimento com foco em música, séries de TV e filmes também. E eu tô quase chegando aos 10 mil inscritos no canal, significaria muito pra mim se a gente conseguisse atingir essa meta. Então, o botão de se inscrever fica aqui embaixo, é um botão vermelho bem chamativo e é só apertar nele que você já vai estar inscrito e já vai estar me ajudando muito. No vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre a mais nova série brasileira da Netflix, Onisciente. A série Onisciente é uma produção do mesmo criador de 3%, que ficou muito conhecida por ser a primeira série da Netflix feita aqui no Brasil em português. Então, o criador dessas duas séries se chama Pedro Aguilera. Como parte do elenco principal, a gente tem os atores Carla Sali, Jonathan Heinsen, Luana Tanaka, Guilherme Prates, Sandra Corvelloni e Marcelo Airoldi. Seguindo o mesmo gênero de 3%, o Pedro Aguilera aposta mais uma vez em uma distopia. Eu sou um pouco suspeita para falar, porque distopia é um dos meus gêneros de audiovisual favoritos. Eu amo filmes, séries, livros sobre distopias, porque eu gosto muito de imaginar quais são os possíveis cenários que a gente tem no futuro, e acredito que é muito difícil que eles sejam cenários muito positivos, então as distopias ajudam a minha imaginação a tentar identificar sinais que nos permitam evitar de chegar em cenários tão complicados e destrutivos. Em Onisciente, a cidade de São Paulo agora possui taxas de crime super baixas, porque todo mundo, todas as pessoas são vigiadas individualmente por pequenos drones que registram e avaliam qualquer decisão que qualquer uma dessas pessoas toma ao longo do dia. Essa tecnologia é capaz de apontar crimes ou violações à lei sem a necessidade de uma investigação. O drone registra a imagem, o drone avalia a imagem e o drone automaticamente, de acordo com a base de dados, já define a punição para o crime cometido, sem a necessidade de envolvimento humano. Esse sistema se chama Onisciente e o sistema Onisciente garante segurança e privacidade. Por esse motivo, ninguém tem acesso às imagens captadas pelos drones, já que os drones acompanham os seres humanos em qualquer atividade que eles façam. Então, se eles estão tomando banho, se eles estão se relacionando sexualmente, se eles estão, enfim, fazendo qualquer coisa, tudo é sempre registrado. E aí, para que a privacidade dos habitantes de São Paulo seja preservada, nenhum ser humano tem acesso a essas imagens, somente o sistema. E uma coisa que a série explora um pouco e que tem potencial para explorar muito mais é o fato de que essa tecnologia ela é vendida e exportada para outras cidades, mas nem todas as cidades usam essa tecnologia. As cidades vizinhas a São Paulo, por exemplo, não usam. E é por isso que quando você sai da cidade, você para de ser vigiado, e se você entra na cidade, você passa a ser vigiado novamente. Existe um controle numa espécie de rodoviária, numa espécie de controle, na verdade, de entrada e saída de pessoas. Além desse contexto geral, aqui em Onisciente, a nossa protagonista é Nina, interpretada pela Carla Sali. Ela é uma programadora de tecnologias, eu não entendo nada desse assunto, mas ela é uma trainee na empresa responsável por esse sistema Onisciente. E depois de um dia de trabalho, ela chega em casa e encontra seu pai assassinado. Entretanto, não existe registro nenhum do crime. O sistema não registrou o assassinato e as autoridades se recusam a de fato realizar uma investigação, porque de acordo com eles, o sistema é perfeito e não comete erros. A partir daí, ela, sozinha, tenta encontrar uma resposta para esse mistério. Eu não vou dar spoilers sobre a série, porque, na verdade, esse é um vídeo de indicação, mais do que qualquer outra coisa. Então eu quero que vocês possam assistir a série e me dizerem o que vocês acharam nos comentários depois. Então a gente vai discutir alguns pontos que giram em torno dessa premissa básica e do que eu vi de bom e de ruim ao longo dos 6 episódios que compõem essa primeira temporada de Onisciente. Eu quero já de cara elogiar duas coisas que pra mim foram bastante significativas. Primeiro, a trilha sonora. Eu já gosto muito da trilha sonora escolhida para 3% e isso se repete agora no Onisciente. A gente tem músicas brasileiras que não são tão conhecidas, são músicas muito boas, mas não tão clichês. Então a gente ouve músicas poderosas ao longo dos 6 episódios
que ajudam a contar essa história. E também uma outra coisa que me deixou bastante contente é a fotografia. Alguns dos takes, algumas das filmagens têm uma fotografia muito bonita. Eles abusam dos recursos de contraste e de efeitos leves, assim. Tem uma cena, acho que no episódio 5, que a Nina e o irmão dela estão saindo de um lugar, que eu não vou falar direito qual é, porque senão é um spoiler. E aí tem tipo uma fotografia, eu acho, um espelho, um objeto que reflete a imagem das pessoas, e a gente vê eles saindo, os dois saindo, enquanto a gente tá olhando pro outro lado do lugar e vendo eles saindo através desse objeto que reflete os dois indo embora. Então é esse tipo de detalhe na fotografia que me deixa feliz, que eu acho interessante de assistir. Entretanto, novamente, acho que às vezes eu falo muito isso, mas eu tenho alguns problemas com algumas atuações. E eu acho que isso é um combo de, talvez, mais prática e mais entrega dos atores, mas eu também acho que o roteiro é o que mais influencia um ator conseguir ou não entregar uma boa performance. Eu gosto da série, gostei muito da série, só que em alguns momentos existem uns diálogos que você meio que não acredita que eles estão ali realmente dizendo aquilo, porque as palavras escolhidas não seriam coisas que você de fato diria pra outra pessoa. E aí quando os atores dizem isso em voz alta soa um pouco estranho. Mas é bem de leve, isso acontece em alguns momentos que me deixaram meio assim, não gostei muito. Mas de forma geral a gente tem personagens principais e secundários interessantes e atores que conseguem convencer o público dos seus papéis ali sendo desempenhados. Inclusive, e isso é uma coisa que eu vou falar, eu acho que de forma geral, quero falar um pouco mais sobre isso já já, mas assim, 6 episódios é pouca coisa pra explorar todas as possibilidades de narrativa que o contexto da história já por si só tem, e também pra explorar esses personagens. Então tem alguns personagens que eu gostei muito, assim, a melhor amiga da Nina, que também começa trabalhando como trainee, a Olivia, né? Também tem um outro programador que trabalha com elas, que é o Silvio, os superiores deles, até o próprio irmão da Nina, são personagens que eu gostaria que fossem melhor explorados nas próximas oportunidades, né? Se a série for renovada para uma segunda temporada, quem sabe a gente não consegue ver mais dessas pessoas, porque realmente o tempo de tela é muito pouco, né? É pequeno. Eu tenho uma crítica que é mais ou menos uma crítica. A gente tem uma história que ela se desenrola ao longo dos episódios, e aí, no último episódio, a gente tem um plot twist que, né, explica pra gente o questionamento maior da série, que é como o pai da Nina foi morto, né, tipo, por quê, como, e a gente tem a explicação pra isso mais ou menos no final da série. E a solução que eles encontraram, ela é surpreendente, só que ela não foi contada de uma maneira tão impactante. Eu acho que o plot twist em si poderia ter sido melhor explorado, melhor apresentado mais do que tudo. Você descobre o que aconteceu de uma forma tão rápida e tão sem força, sem impacto. Acho que impacto é a palavra, assim. Quando você tá assistindo uma produção audiovisual de mistério, em que a gente passa um certo tempo desenvolvendo e tentando entender o que é que aconteceu em determinada situação, você espera que quando aquilo seja solucionado, que você fique muito surpreso e que aquilo te deixe impactado mesmo, porque você não esperava de jeito nenhum. E assim, eu me surpreendi com a reviravolta, com o caminho que a série tomou, mas eu acho que isso poderia ter sido mostrado ao público, contado ao público de uma maneira um pouco mais forte, mais impactante. Eu acho que um ponto positivo da série é que ela encerra as dúvidas, as principais dúvidas e os principais questionamentos que ela se propõe a fazer, e ainda deixa abertura para que uma próxima temporada seja produzida também. Então, as coisas principais elas são resolvidas e algumas coisas ficam em aberto para que ela possa ter continuação. E eu acho que é exatamente isso, assim, meu maior medo enquanto eu assistia os episódios, acho que ainda mais pelo fato de que eram só 6, era que quando chegasse no final, eu não soubesse os questionamentos iniciais que a série tinha feito e que, consequentemente, eu tinha feito junto também. A vigilância em distopias é um conceito bastante explorado, não é novo. A gente vê isso desde Jogos Vorazes a 1984, e até muito mais forte em 1984, porque em Jogos Vorazes os distritos são mais esquecidos, né? Já em 1984, o conceito da distopia é o Big Brother, o grande vigilante, né? E esse conceito também aparece em 3%, já que todos os moradores do continente
possuem um número de registro, meio que um chip, né? Não sei direito o nome que eles usam para aquilo. Só que aqui isso é ainda mais intensificado, considerando que a série é uma série distópica alinhada às tecnologias, à evolução digital, que todo mundo tem celular. Então, por isso também acaba sendo uma distopia próxima, né? Ela não é tão distante de se visualizar. E a gente consegue se identificar ainda mais com ela, considerando esse contexto tecnológico que a gente já vive. E eu acho que isso dá pra série, de mão beijada quase, muitas possibilidades. Eu acho que se a série souber usar essas reflexões como parte do roteiro, como parte da narrativa, só vai acrescentar. Se você já assistiu Onisciente, o que foi que você achou? Por favor, escreve nos comentários, vamos conversar de verdade. E se você ainda não assistiu, mas pretende assistir, vai lá, assiste, depois volta. Vamos discutir, porque é uma série que eu gostei. Eu tento assistir as produções brasileiras quando elas são lançadas. Inclusive tem um vídeo aqui de Coisa Mais Linda, que foi uma série brasileira que eu gostei muito. E de O Escolhido, que já foi uma série que eu não curti tanto, mas eu vou deixar nos comentários ou linkado nos cards aqui em cima. E eu gosto de 3%, que é a referência distópica e do Pedro Aguilera que a gente tem. E acho que, de novo, ele tem uma boa possibilidade aqui com Onisciente. Como eu disse, 6 episódios é muito pouco. Se a série for renovada, a gente pode esperar e ver pra onde ele nos leva. Eu só sinto muito porque essa é uma série que eu não vi a Netflix divulgando. Eu não vi nada da Netflix quase. Eu vi o trailer porque eu fui atrás. Porque eu descobri que ia ser lançada uma série brasileira. Porque eu não vi nada nas redes sociais deles. Então, não sei se talvez por conta disso a série não tenha o alcance que poderia ter. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Lembra de se inscrever no canal. Foi ótimo conversar com vocês. Um beijo. E até o próximo vídeo meu que você decidir assistir.